Poderosas, e sextou, e dia de sexta-feira é dia de... Fala, Poderosa. E hoje não poderia ser diferente. Gente, essa sexta foi caprichada. Não, me superei. Hoje tem uma mega, super, hiper poderosa. Mas antes de falar sobre ela, eu vou falar sobre esse livro incrível. Você já tem? Ainda não? Como assim você tá de fora? O livro As Donas da Petoda é uma obra linda e incrível. Um incrível manual de autoestima e superação. E você, mulher, não pode ficar sem esse livro na sua prateleira. Se você ainda não adquiriu, trate de adquirir. Liga, manda mensagem, coloca aí que... fala aí que você quer, que a gente dá um jeito de entregar. Tô até nervosa. Então vamos lá. Muito esperada. Isso é mais que uma entrevista, isso é um bate-papo cheio de inspiração, fé, motivação. Uma mulher incrível, superação, é nota 10 desse lugar. Mulher hoje, Fala Poderosa, está com uma mulher super poderosa, super forte, que demonstra força por onde passa. Resiliência é a palavra que, para mim, a define, além de muita fé e força. Estamos hoje com Tuti Lopes. Oi, Dani, tudo bom? Prazer enorme estar aqui participando do teu programa. Já era pra gente ter feito esse encontro um pouco antes, mas algumas situações não deram certo, infelizmente. Mas hoje eu tô aqui com muito prazer, muita honra, tá falando com você, uma amiga querida, e com todo mundo que tá curtindo aí e vai conhecer um pouquinho mais aí da Tuti hoje. Ai, que lindo. Da Tuti! Tá agendado faz uns 3 dias. Tá agendado um tempinho aí, mas olha, muito obrigada, de verdade, por me colocar aí na sua agenda e estar aqui para compartilhar aí sua vida. Quero saber, olha, o Fala Poderosa tem fama aí de você desenterrar coisas que aí faz tempo que você não fala, que você nem lembra mais, sabe? Aquelas coisas assim lá da infância, quando você era adolescente. Então a gente vai visitar aí a Tuti, tá? Primeiro eu quero falar de seus pais. Como é que surgiu a Tuti? Como é que a Tuti veio ao mundo aí? São daqui seus pais? Você nasceu aqui? Começar pelo começo, né, Dani? Vamos lá. E dizer que eu lhe acompanho, não é novidade nenhuma que você está me falando. Já acompanhei suas entrevistas com outras poderosas, então eu tô super à vontade aqui hoje. Fique à vontade, Obrigada. de verdade. Não tem nada, como eu falei, não tem pauta. É um bate-papo. Eu quero que as coisas vão fluindo da melhor forma, sem técnica, sem, sabe, nada armado, que seja realmente à vontade. E que se você disser, não quero falar sobre isso, a gente vai respeitar. Se quiser falar também, a gente também vai aceitar, sem nenhum problema. E a gente quer conhecer um pouquinho sobre você, sobre essa mulher incrível que você é. E que eu te admiro de verdade, como eu falei. Não tenho necessidade alguma, eu amo realmente, admiro você pela mulher forte que você é. Mesmo antes de qualquer situação, da forma que a gente se conheceu, eu trago conselhos, ensinamentos e inspiração de você desde o comecinho do Daniela e a Cássia, desde o comecinho desse livro, você faz parte dessa história. A gente esteve junto, né? Que coisa boa. Com certeza. A gente vai falar, eu acho que nos bastidores, eu olhando pra ela organizando com a xícara, já questionei por que a xícara dela é diferente da minha cor. Acho que eu vou olha, perder quero a minha uma rosa igual. hoje. E aí eu olhava pra ela e falava assim, Dani, tá passando um filme aqui na minha cabeça o dia que a gente se conhecer, mas depois eu vou contar. Deixa eu primeiro me reportar a primeira pergunta, né? Meus pais são do interior de São Paulo, né? Vieram para o estado de Roraima, como quase todo mundo que aqui chegou à procura de melhoras, né? Primeiro a gente morou em Mucajaí, eu nasci em Mucajaí, fui criada até a minha pré-adolescência no município de Mucajaí. Ali tem a Vila do Tamandaré, que eu sempre gosto de me reportar, porque é a minha raiz mesmo, né? E aí, depois dos 13, 14 anos, eu vim morar na cidade, Boa Vista. Depois fiz faculdade fora, retornei. E é isso, nosso começo, né? Fez faculdade de quê? Direito, sou advogada, sou colega. Eu queria só que ela dissesse isso. Eu queria que ela dissesse. Se você fez direito onde? Fiz direito na Unip, né? Iniciei em São Paulo e concluí em Brasília. Isso. Qual a área que você gosta assim de atuar? Família. Sou apaixonada. Dizem que é uma área, eu costumo dizer, os meninos costumam brincar que é uma área de
falando financeiramente, né? Uma área de pobre, não vai te enriquecer, mas é uma área que eu amei os barracos de família. É um aprendizado muito grande. E todo mundo que senta numa posição de decisão tem que ter uma bagagem de conhecimento, de família, de vivência, porque mistura tudo, né, Dani? Com certeza. É gostoso, eu gosto muito, eu me vejo muito, né? Então, assim, eu amo. É pessoal. A briga eu compro a briga. Eu pago pra trabalhar em área de família, é mais ou menos isso. E lá em Mucajaí, tá aí algo que eu não sabia. Quer dizer, tem muita coisa, né? Então, assim, eu não sabia que você tinha morado em Mucajaí. E tem amizades ainda de Mucajaí que você traz? Sim. Eu ando juntando, Dani, assim, eu brinco dizendo, né? Porque a gente passa por várias fases da vida e eu acho que tudo que é bom a gente tem que ir regando, né? Regando. A gente não pode, a gente não se fala todos os dias, mas o sentimento e a amizade, independentemente do local, da distância, permanece. Então, Mucajaí é o município que eu nasci, fui criada, tenho família, minha avó mora em Mucajaí, meu pai mora em Mucajaí. Tenho, fofa, irmãos e amigos que até hoje a gente se fala e quando a gente se vê é como se a gente ainda morasse ali, ainda andasse lá pelas ruas do nosso município. Tuti na infância era traquina? Eu acho que não. Pelo menos minha mãe não se reporta dessa. Eu sou uma criança. Nada? Nunca pulou uma cerca? Sim, pulei, mas não sou uma criança que quebrou o braço, torceu o pé, o dedo. Eu já ia perguntar, não quebrou o braço, tem uma quebrou o osso? Tem adulto que começa a contar as cicatrizes, cada cicatriz é uma história. Eu não tenho nada disso, não. Eu ia perguntar, tem alguma coisa, assim, de você criança que poderia contar? Não, assim não. Só lembro mesmo da minha infância. Saía pra escola e não errava o caminho, pra brincar na casa de uma colega. Sempre gostei muito de estudar, impressionante. Hoje eu olho pras crianças de hoje, eu falo, aí eu fico, né, como uma tia chata. Olha, na minha época, elas começam, tia, na minha época, adorava ir pra escola, acordava cedo, ia caminhando, aí começa a contar, quando eu fazia faculdade fora, não era fácil, a gente acordava super cedo, ia metrô, e aí começa a contar pra ver se incentiva, né? Mas aí ela olha assim, tia, a gente não... lá vem a tia. A minha família dia. Minhas tias costumam dizer, andavam a pé não sei quantos quilômetros, no meio do lavrado, no meio do mato. Somos todas iguais, bolsa, então. Era uma sacola de plástico de supermercado. Somos todas iguais, então. Tênis, era pro ano todo, a mochila 2 anos. É isso. Eu lembro de tênis, que aí eu lembro do meu governador Tomás de Souza Pinto, que a gente ia pra fila receber o Conga. A Conga. E aí eu também tenho. E aí eu ficava louca, eu ia de madrugada pra ser a primeira da fila. Porque ele tirava foto com as primeiras crianças. Nossa, com as primeiras crianças. Então eu tinha que ser a primeira, que era pra eu tirar uma foto. A gente fala rindo assim, mas a gente olhar pra trás da saudade, né? É uma época... Bom, uma época bem diferente da de não hoje. Era governo, eu era criança e tudo que ele fazia, pra mim, era muita festa. Então, assim, é um governo que eu lembro de benefício próprio, sabe? Assim, de ir pra fila no Hélio Campos e passar o dia lá. O pessoal, hoje é sofrido. Gente, eu me amarrava. Pra mim era muito gostoso ficar lá pra receber a minha boneca, pra receber meu presente. Então, assim, são as coisas de infância que eu gosto e que hoje eu olho meu filho, assim... não sabe o que é pra fila de nada da vida, não sabe o que é receber uma farda, não sabe o que é receber um brinquedo, não sabe. Então é meio frustrante. Mas eu aprontei bem mais do que você. Vendo agora, eu era danada, do vergonha. Então, de amizades, tem alguma coisa assim? Amizades? Alguma coisa tu fala assim? de Mucajaí ou no geral? Não, vamos falar de amizade. Um perrengue na faculdade, contar moeda, sei lá, alguma coisa assim. Não, tudo isso eu já passei, tudo isso eu já passei. Sou uma pessoa super comum, como a maioria das pessoas, dificuldade em todos os sentidos, né? Meu pai, minha mãe, com muita dificuldade, criou todos nós, eu e meus irmãos. Né? Meu pai, ele era administrador dessa vila no município de Mucajaí. Então, a nossa história, assim, é uma história de muita luta, né? É de muita luta e história de quem não esquece a sua raiz. Então, a gente sempre tenta passar isso para os filhos, para quem está perto. Né? A importância da gente dar valor nas coisas. Você saiu de Mucajaí para cá? Dos 13 para 14 anos. Vieram estudar? Conseguiram um emprego melhor? Estudar. Veio estudar. Veio com os pais, a família toda. Sim, estudar.
Muito bem. Corvo, tá arrumado aí? Eu queria te mostrar umas coisas. Olha, quando acabar a entrevista, eu vou lembrar de algum perrengue. Né? Pessoa, se eu tivesse me dito, eu tinha desencavado. Eu não lembro, assim. Assim, além Então de não tomar deve ter café, sido. além de tomar um café, assim, o que você gosta de fazer nas horas... Bom, dizer vagas é difícil. Aquela hora que você força a ser uma hora vaga. Você gosta de quê? Eu gosto de tudo. Desde ficar deitada no quarto assistindo, que eu acho muito bom também, né? Parar, assim, desconectar de tudo. Como programações com filho, programações com família. Eu gosto muito. A gente sempre foi muito junto Eu nessa gosto de questão. festa com a família. Sair com amigas também, a gente sai. E de tudo um pouco. Gosto de fazer caminhada. Gosto por época, né? Eu sou bem, eu não sou muito disciplinada de academia, Andar de bicicleta. crossfit. Não, andar de bicicleta não. Acho que só quando eu era criança mesmo. Não consegui entrar nessa linha aí, não. Tuti, vamos dar uma olhada aí. Eu quero que você fale sobre algumas imagens que a gente vai te mostrar aí. E eu queria que você falasse aí sobre essas pessoinhas que vão aparecer. Vamos falar sobre essas pessoas. Minha mãe, né? Muito parecida aí, olha. Sou muito parecida com a minha mãe. Minha mãe, a minha irmã Gorete, a minha irmã mais velha, é quem mora comigo hoje lá em Jaú, né? Acompanha meu tratamento, meu diagnóstico, minha luta, meu choro, minha risada. É quem acompanha tudo bem de pertinho mesmo. E minha mãe é minha rainha que ora por mim todo dia. É o alicerce. Essa é a sua irmã. Sim, Gorete. Tá lá com você. Isso. Ela deixou a família aqui? Tudo. Ou ela deixou toda a família e foi pra lá? Tudo. Assim como eu parei, ela parou. Eu fui parada e ela parou por mim. Parada no sentido de ter um tempo, né? Nós somos em 7. 7 irmãos? Aí tava no início de tudo, assim que eu tinha recebido o diagnóstico, ainda tava de cabelo, cabeluda, cabelão. Meu pai sempre comigo, minha irmã. Isso a gente em Jaú, tomando um café. Como foi decidir quando chegou assim, vamos raspar? Foi algo que você teve um pouquinho de dificuldade? Ou foi desapego? Não, acho que todo mundo teria o mesmo medo que eu tive, né? De raspar, né, a cabeça. A mulher sabe o que significa o cabelo pra gente, né? É a nossa identidade, o nosso cabelo. Hoje eu pensando sobre a situação de cabelo e dos lenços que eu uso, gosto de usar, e eu tava vendo como a gente, até eu mesmo com a cabeça raspada, eu com um lenço meio que tento passar uma mensagem diferente. E assim é com o nosso cabelo. Tem dia que a gente tá com o cabelo preso, tem dia que a gente tá com o cabelo solto, tem dia que a gente tá com o cabelo limpo, escovado, que a gente mesmo acordou mais cedo, quis fazer. Tem dia que a gente tá com o cabelo super oleoso, sem querer cuidar. Assim. Faz só um nó. Gente, isso diz tanto sobre a gente, se a gente parar para analisar, quanto que eu ando de cabelo, diz muito sobre a gente. Então, tomar a decisão de raspar a cabeça, assim, não foi fácil. Eu sabia que eu tinha que fazer, porque eu fiquei segurando um pouco, tanto que eu cortei mais curto, adorei o corte curto, me apaixonei, mas sabia que tinha que me desapegar, né, que era uma espécie de transição, passo a passo, né, para tentar, quando chegar o dia, eu ter um impacto menor. E aí, cortei mais curto, passou mais ou menos uns 15 dias, já tive que raspar, porque já estava caindo muito, a queda estava muito grande, então era, assim, uma verdadeira tortura, todos os dias, e vendo, né, o cabelo aos poucos, então, assim, realmente tinha que raspar. E aí, chegou o dia, raspei, e gostei do cabelo, gostei de me ver. Não achei que ficou como eu acharia. Eu achei que eu não fosse gostar. E quando eu raspei, fui raspando, foi ficando mais curtinho, eu fui olhando e fui gostando. Engraçado. Foi na hora. Na hora. Olhar assim. Fui gostando e eu gostei. Gosto de me ver assim.
Não tenho nenhum problema em viver assim. Ter raspado o cabelo e assumir a careca, pra mim não foi um problema. Você acha que foi ali uma vitória ali? Tipo, Sim. assumir, eu tô Sim, passando por esse processo, por sim. esse deserto, e eu vou passar. Sim, mais uma mais fase. Isso aqui é uma fase. E que Isso eu aqui vou é uma passar por ela. Isso. Eu É uma acho fase. que o raspar foi a aceitação disso. Foi. Não chorei, foi aceitação. Parabéns. E me senti mais forte. Acho que fiquei. Comecei a partir dali, comecei a internalizar realmente as dificuldades do processo. Essa aqui é a primeira, eu vou fazer. Tem que fazer, eu vou fazer. Daqui a pouco o cabelo volta, isso é o de menos, diante dessa caminhada toda, diante do que eu quero, isso aqui é o de menos. Então, vamos lá, e fui. Foi meio assim, meio que engolindo e tentando me fortalecer com cada fase difícil que eu sabia que eu tinha que passar. Engolia e atravessava, e tem dado certo. No hospital, na químio. Pois é, fiz 6 ciclos de químio, né? É um processo muito, muito difícil, porque você você recebe a medicação, é um conflito que você tem, é um amor e ódio mesmo que as pessoas falam, é mais ou menos isso, né? Porque é uma medicação que te dá efeitos, mas você sabe que você precisa para você estar bem, para você atravessar aquilo, você precisa daquela medicação. Então é mais ou menos isso. Eu fiz 6 ciclos, era mais ou menos de 4 horas, já no final já duravam 6 horas, eram mais demoradas as últimas, e aí eram mais ou menos uma semana assim que eu passava por alguns efeitos altos e baixos, mas aí depois eu já voltava ao normal. Mas aí já tinha outra. Aí já tinha outra. Era desse jeito. Fez amizade com alguém especial lá dentro do hospital? Não, acho que eu iria virar uma tagarela, sabe? Assim, porque eu queria saber a vida de todo mundo lá dentro. Dani, não só com as químios, mas com a minha internação, a minha cirurgia, eu fiz amizade, eu acho que com quase todo mundo, assim, quase não, todo mundo do bloco lá que esteve comigo durante os 12 dias que eu passei internada, com todas as enfermeiras, as técnicas, de todos os dias tanto que no final, quando eu saí, né, eu conversei, gosto de conversar, dentro da UTI também eu fiz amizade, os 3 dias que eu passei na UTI, e conversando sobre a importância, porque assim, hospital oncológico, eles dão uma lição, uma lição de humanidade muito forte, sabe? Você chega no hospital oncológico, desde a pessoa da portaria até o último profissional, eles te atendem com um acolhimento que você olha assim, é muito forte, muito forte. E eu dizendo para eles da importância que era, daquela forma como eles atendiam a gente, independentemente de SUS, como eles atendiam a gente, e o que isso era, como isso era transformador para o processo que a gente vivia e para o pós-processo, né? Que eu tenho amigos que fizeram tratamento em Jaú, o pai fez tratamento em Jaú, infelizmente não voltou com um ente querido para casa, mas voltou dizendo, olha lá, as pessoas trataram meu pai tão bem até o último dia de vida dele. Olha, eu e minha mãe, quem estava lá, a gente era tão bem atendido. Gente, isso é você levar uma parte boa de uma história triste. Então, assim, é muito bonito o trabalho que eles fazem, é muito bonita a comunidade em volta, empresários, advogados, pessoas de várias áreas aleatórias que se dedicam a fazer um trabalho social dentro do hospital. Eu acho muita coisa linda, sabe? Você olhar para aquela pessoa fantasiada de palhaço e você conversa, não, eu sou advogado. E você vê que ela parou ali a vida, parou a preocupação, parou, porque todo mundo tem muitos problemas, não é só quem está lá dentro, todo mundo tem. Mas eu resolvi parar hoje, porque hoje eu quero levar alegria para as pessoas que estão lá dentro do Hospital Amaral de Carvalho. Então, assim, eu aprendi muita coisa e vivi muita coisa linda mesmo, coisa de gente humana, de gente que tem coração, assim, que o coração é grande mesmo, sabe? Muita coisa bonita. Bom, vou falar sobre essa foto, porque eu tenho uma outra pergunta que retrata também sobre essa pessoinha e eu quero que você fale sobre essa foto. Esse é o meu Antônio. Lá eu levei ele 2 vezes para Jaú, né? Não pôde ficar comigo por conta da escola.
E é um processo, assim, dolorido, então eu acho, criança, né, pequeno, aí eu falei, não, filha, você vai para visitar quando a mamãe estiver bem. Aí foi a primeira vez que ele foi, e aí ele se apaixonou por futebol, aí lá eu fui procurar uma escola, antes dele chegar, uma escolinha de futebol, para ele fazer futebol. Aí ele é palmeirense. Aí ele diz, mãe, eu quero ele me chama de manhã, mãe, eu quero uma escola de futebol que não seja de time nenhum, então que seja do meu time. Aí lá vai eu atrás. Normalmente tem do Flamengo, né? Aqui tem, todo lugar tem do Flamengo. Ele não, Palmeiras. Falei, tá, filho, mas esse aqui não é de... Aí achei essa escolinha antes dele chegar, né? Meu filho faz acompanhamento com alguns profissionais, né, extraescolar. Lá também eu fui atrás de psicopedagoga, fui atrás de fono, fui atrás de psicóloga. Para os dias que ele passasse lá, ele tivesse a rotina, né? Mantivesse. A rotina dele daqui. E aí o futebol, que é o esporte, que também faz tanto bem, né, para as crianças. É isso. E a gente é mãe em todos os momentos, né? Não tem negócio, tá difícil aqui, eu não consigo ser mãe hoje. Eu acho que não existe Como ele isso. tá lidando? Ele lida bem, né? Agora, com o passar do tempo, vai ficando mais cansativo a distância, né? A distância vai pesando mais. Mas, graças a Deus, a gente já tá no final, né? E agora a gente vai ficar junto. Ai, que gostoso. Você ainda tem alguma ida pra lá? Como é que tá o processo? Tenho. Essa daí é a Márcia, meu anjo que cuida dele aqui pra mim tão bem. Eu sempre digo que para eu poder ter ficado lá quase 7 meses, né, indo e vindo, ficar assim tranquila, é por causa dela, né? Que aqui ela conseguia manter a rotina, dos nossos filhos, é minha sobrinha. Cuidando e mantendo ali, né? Uhum. A gente fica mais tranquila, né? Sim, sabendo que ele tá acordando, indo pra escola, à tarde tá fazendo as atividades, que tá em segurança, tem alguém cuidando, como a gente cuida do alimento, da alimentação. Ai, adoro essa foto. Que lindo. E que seja, né? O girassol tem um significado lindo, né? É como retrata a música, é pra nossa vida, né? Luz. Pra nos fortalecer também. Ainda, eu vou. Ai! Essa é minha sobrinha, Cecília. Cecília é um anjo da tia. Minha madrasta, Nega, que também me ajuda muito nesse processo, de todas as formas. Através de oração, companhia, de todas as formas também. Grande companheira do meu pai. Apoiadora nessa causa, né? Sim. Outras. A importância, né? Da família, da ajuda, do apoio. A gente se ama muito. E esse é o paizão. Sim, esse é meu pai. Eu vi nos stories, ele esteve lá também, né? Sim, isso aí é lá também. Essas fotos são lá. Desde o diagnóstico que ele vai e volta. Sempre tá lá comigo. Aí agora, essa última semana, ele esteve lá comigo. Foi o finalzinho do tratamento. Ele fez questão de estar lá comigo também. E é isso, a gente busca apoio aonde a gente sabe que é certeiro. Sabe? Quando a gente passa um processo difícil como esse, a gente não pode... É como se a gente... Não é que não possa errar. A gente tem que tentar ser certeiro. Onde a gente busca apoio, a gente tem que buscar certeiro. Então, não tem lugar mais certo do que família. Não tem lugar mais certo de você buscar apoio e carinho do que família. Não tem lugar mais certo do que você buscar esperança e ânimo e fé, se não for em Deus. Então, eu tentei ser certeira, sabe? Tentei ser certeira. Para eu não, além de tudo, eu não correr o risco de me apoiar em algo que não me desse sustentação e fosse algo mais apesar dentro do meu processo. Então, graças a Deus, eu não tive. Se não tive essa... Se perguntasse como era a Tuti antes do diagnóstico? Antes do diagnóstico, eu era uma pessoa que não parava, não me olhava, conhecia pouco de mim internamente. Então, esse é um diagnóstico que te para, a vida te pede uma pausa, te pede para desacelerar,
te pede para você olhar para dentro de você, porque você vai ter que achar muita força, e essa força tem que vir de dentro de você. A maioria das fases depende exclusivamente de você. Então, você tem que ter consciência da força que você tem. Então, você tem que buscar dentro de você. Então, você passa por um autoconhecimento, você tem uma visão privilegiada das coisas, não tem outra palavra para definir, é privilegiada mesmo das coisas, do antes, do hoje. Você olha para a sua vida e você sabe nitidamente o que você quer que esteja quando você voltar. O que você não consegue viver sem. E quando a gente vive numa rotina acelerada de vida, a gente não tem noção. Então, às vezes, a gente deixa de perceber o quanto aquela pessoa é importante pra gente, o quanto aquela outra pessoa ela não tá no mesmo patamar de importância. E é isso, então, eu também tive esse privilégio de poder olhar e ver, assim, o que eu não vivo sem. Nossa, cara, eu não vivo sem essa pessoa. Nossa, eu não vivo sem... Aprendeu a valorizar o mínimo. Sim. Que a gente diz assim, nossa... Então, a Tuti de hoje se tornou mais forte? Mais forte. Descobriu a força que você nem sabia? Mais forte. Potencializei a minha força. Potencializei minha força para algumas coisas que antes eu não potencializava. Como essa questão de me olhar, como essa questão de enxergar o que realmente importa, as coisas, por mais simples que seja, começar a ver realmente o que eu quero para o meu hoje, o que eu quero para o meu amanhã, ver como é importante a dádiva da vida, como é importante a gente ter vida, como é importante todos os dias que a gente acorda, como é importante a gente acordar, não sem problema, porque a gente vai acordar sempre com problemas, mas acordar buscando que a gente evolua, buscando que a gente resolva. Se não resolver, também não tem problema. É algo que a gente pode ou conviver, ou ir tentando amortizar, ou depois. Mas a gente tem que deixar de pesar em coisas que não tem tanta importância, para a gente poder ser feliz. Às vezes a gente espera para ser feliz, para ter alguma coisa, espera para ser feliz, para estar com alguém, espera ser feliz para fazer uma viagem. E quanta coisa assim em nossa volta a gente tem motivo para a gente olhar, agradecer e ser feliz. A gente só dá conta disso quando realmente a gente é arrancado, né? Igual eu fui tirada do meu meio, da minha vida, né? Fui tirada. Então, coisas que antes eu não via dessa forma, hoje eu vejo. O processo difícil, ele te ensina muito, muito. Quando você pegou o resultado do diagnóstico, provavelmente você tenha feito a pergunta de praxe que todas nós fazemos no momento difícil. Por que eu? Por que comigo? Deus, por quê? Hoje, você já tem essa resposta? Por que você? Não tenho porquê, mas eu sei para quê, né? Porque eu vem na nossa mente inicialmente, mas depois a gente vai vendo o porquê não, né? Porque acontece com a Ana e não pode acontecer comigo, por que acontece, né? Então a gente começa a ver dessa forma, né? Que é algo que poderia acontecer com qualquer um, né? E a gente começa a entender mais o para quê, né? O para quê isso. Então, eu não sei o porquê, mas eu sei o para quê. Né? Isso aconteceu na minha vida para me proporcionar tudo isso que eu estou falando para vocês, proporcionar para pessoas em volta, proporcionar para reafirmar amores, laços, né? Proporcionar a gente poder, de alguma forma, passar uma mensagem positiva, de força, de fé, para quem talvez não consiga ver da mesma forma quando abre e ver o diagnóstico, porque não é fácil. Eu acho que a gente vem a gente tem uma missão. A gente tem uma missão e às vezes demora para a gente entender isso. Eu acho que eu tenho uma grande missão dentro desse processo, que não é só para mim. Eu te afirmo que não é só para você. E eu espero que você consiga ter essa visão de amplitude, de que sim, você tem uma missão. As mulheres, elas precisam de inspiração, sabe? E tem uma causa. Sim. No momento que a gente passa, eu costumo dizer, quando eu sofri violência doméstica, eu me perguntei muito. Por quê?
Eu nasci em lar evangélico, eu sempre sonhei com casamento, casei como a Bíblia pede, casei, sabe? Escolhi um homem para ser o homem da minha vida e queria casar e a vida inteira. E quando eu sofri, eu me questionei muito. E hoje eu consigo entender o propósito que Deus tinha. Quando a gente fala de algo que causa dor na outra pessoa, é muito simples bater no ombro e dizer vai passar. Mas quando a gente passa pela mesma coisa, a gente conhece a dor daquele sofrimento, a gente fala com propriedade. A gente consegue ser realmente solidário à dor do outro, sabe? Ah, sororidade e tal, mas será que você vive mesmo? Será que você sabe mesmo? Então, quem é você para falar que isso vai passar? Quem é você para falar que essa dor? E dia 24 de novembro, dia 23 de novembro, um pouco antes eu tinha feito um evento, tinha participado de um evento na UAB, e a gente tinha ganho. Quem podia fazer mamografia ganhou, por causa do Outubro Rosa. E quem não tinha idade ainda ganhou uma ultrassom de mama. E dia 23 de novembro eu fui fazer a minha. E quando eu cheguei e fiz, incrível, tudo que eu faço, eu nunca olho para o monitor, sempre olho para o rosto do médico que está fazendo. E o doutor Juliano, eu até sorri, porque quando eu estava grávida do Caio, ele diagnosticou que eu entrei em gravidez de alto risco, e eu já vinha fazendo um acompanhamento e não sabia. E aí era aniversário do meu filho nesse dia, de 18 anos, e eu falei pra ele, tu tá velhinho, hein? 18 anos atrás eu tava fazendo uma ultrassom com você e agora eu tô fazendo novamente. E ele sorriu, sério? Eu disse, aniversário do meu filho de 18 anos, ele me parabenizou. E ele fez a mesma expressão que ele fez há 18 anos. Ele fazendo a ultrassom de mama, ele foi se aproximando do monitor e foi ficando meio confuso, os olhinhos foi fechando no monitor e foi mexendo na cadeira. E eu lembrei que há 18 anos, quando ele diagnosticou a questão da minha gravidez de alto risco, ele fez as mesmas coisas. E eu fui questionando, e ele, calma, eu já te respondo. Doutor, você mudou, sua expressão mudou. E eu olhei para ele e disse, você mudou. Você tá vendo alguma coisa? Aí ele respondeu a mesma coisa que ele respondeu há 18 anos. Daqui a pouco eu falo com você, tá tudo bem. E eu já sabia que o tá tudo bem não estava tão bem assim. E aí, quando ele pegou o resultado, terminou, ele disse, olha, não é nada grave, não diagnostiquei muita coisa, mas eu te oriento a procurar um especialista, um mastologista, porque eu acabei de ver um nódulo. E ele foi falando e eu fui saindo do meu corpo. Eu não prestei mais atenção em nada que ele dizia. Eu já me via fazendo químio. E você, quando é da saúde, é muito pior. Porque você já começa a ver a evolução muito rápido, porque você sabe o que pode, o que vai acontecer. E eu estava sozinha, era 10h30 da manhã, era aniversário do meu filho, e eu já me vi no tratamento de químio, eu já me vi perdendo cabelo, eu já me vi no processo. E ele foi falando e eu fui me desesperando internamente. Peguei o papel, saí dali. Lembro que eu cheguei até ali na liga, aí a moça disse, olha, a gente não está mais recebendo pacientes novos. Final do ano está chegando, a gente só está dando continuidade nas pacientes. Eu disse, eu vou para onde agora? Onde eu encontro um mastologista uma hora dessa, né? Porque eu lembro que eu já não funcionava mais minhas pernas. E aí eu fui para o Hospital do Amor, 12h. Aí eu cheguei lá no Hospital do Amor e eu disse, olha, contei a história, né? Ela disse, não, a gente não aceita documentação de outros médicos, a gente tem que cuidar daqui. Desculpa, e aquilo foi me desesperando, né? Eu disse, eu tenho que agendar, eu tenho que marcar. Ela disse, faz o seguinte, a gente vai ali no balcão, marca, você vem, que eu digo, eu preciso de um mastologista, né? A única coisa que eu ouvi do Juliano era, procura um especialista. Aí ela disse, deixa eu ver seu resultado. E saiu. Quando ela volta, ela diz assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma mamografia. Aí eu disse, eu não posso, eu não tenho a idade indicada para fazer uma mamografia. Ela disse, não, mas a gente vai fazer uma. Pronto. Eu disse, tá, a gente vai agendar? Ela disse, não, você pode fazer agora? Tuti, funcionária pública, órgão público, meio-dia, fazer sem agendamento. Eu, pronto, tem alguma coisa. Nunca tinha feito uma mamografia. Todo mundo que fala diz que dói, que machuca. Eu não sentia nada, eu não sentia meu corpo.
Aí eu lembro que eu tô encostada na máquina, na máquina, puxa daqui, puxa de lá, e eu não estava sentindo. Eu vi você. Me veio a lembrança sobre você. E aí eu lembro que, na hora, assim, eu disse, eu vou ligar para ela. Eu vou conversar com ela. E aí eu já disse, tá bom, vamos para esse negócio. Se é para ser, vai ser. A imagem vindo e eu conversando com Deus, encostada na máquina, o meu rosto, assim, quase ultrapassando aquela máquina, as mulheres falando e minha conexão estava em outro lugar. E eu lembro que eu disse assim, Senhor, eu não sei o porquê. Mas, se eu tiver que passar por esse processo, eu só quero que tu esteja comigo. Me dê força para que eu passe, mas não me deixe passar sozinho. O que vai acontecer eu não sei, mas esteja, me garanta que tu vai estar comigo. E aí eu terminei, a moça disse, olha, o exame sai com 45 dias, mas com 10 dias você vem buscar. Eu, tá bom. E aí eu fui buscar. Esperar esses 10 dias. Aí tá. Nesses 10 dias, eu já eu já vou a um grupo de mulheres que oram. Eu não tive coragem, inclusive te convido para ir lá. Você é conhecida lá. Conheço pelo Instagram, acompanho. Mas a gente já pediu oração por você lá. E se você quiser, na quinta-feira e tiver tempo, a gente pode ir lá. E eu não consegui pedir oração por mim. Eu me ajoelhei lá, eu orei. E no sábado foi a confraternização do meu filho. Do aniversário dele. Sabe aquele aniversário que tu visualiza e diz, pode ser o último? Sabe? E ninguém sabia. Eu não contei pra ninguém. Sabe assim? E aí foi na época que eu mais trabalhei, porque era final do ano, a gente tinha muita palestra. Eu estava coletando o kit de higiene das mulheres moradoras de rua. Lembro. Então eu disse, eu vou deixar o meu problema de lado e eu vou trabalhar a minha missão. E se eu tiver que trazer isso, eu vou trazer. Não liguei, eu disse, quando o resultado sair, eu procuro a Tuti. E é com ela que eu vou me apegar, porque a gente vai passar junto. Vamos se abraçar. Não quis ligar, porque era uma hipótese, né? Mas trabalhei dobrado. E esqueci. Dani esqueceu? Eu deixei tanto de lado que eu fui buscar com quase mais de 2 semanas. Eu estava trabalhando muito e eu disse, nada vai me frear. E se eu for, eu sei que vai ter uma bala. Então eu não vou agora. Trabalhei bastante e fui buscar. Ainda estou no processo, porque eu cheguei lá, disseram que tá tudo bem, mas eu ainda procurava, tinha que ir, né? E fui com o mastologista. E o mastologista pediu uma ressonância de mama, mas disse que a priori tá tudo bem e tal. E eu vou agora fazer a ressonância, né, de mama. Uhum. Mas foi descartado o que ele acredita que seja, talvez seja um nódulo benigno, né, ele antes que faça uma biópsia. Mas, assim, o que eu quero te passar é que trouxe a força, sabe? Se eu tiver que passar, eu vou passar, sabe? E isso não foi só de mim. Isso foi alguém que tá passando, entende? Por que eu não posso passar também? Por que vai ser diferente, entende? Porque é o meu fim. Pode ser meu recomeço para muitas coisas, sabe? Pode ser o recomeço para aprendizado de muita coisa. Sim. Isso que eu tô contando, uma nova Daniela eu não contei para ninguém, sabe? Eu quis viver o processo. Eu contei nas Mulheres que Oram, porque foi lá que eu orei muito para que isso aconteça, por nós duas, por muitas pessoas, mas assim, em especial nós duas. E eu percebo, entende? Que se tivesse que ser, assim como foi com a violência, assim como foi com outras situações, a gente passa por isso para que a gente possa falar com propriedade sobre um assunto, ainda mais um assunto tão delicado, tão importante, e que é necessário. Sim. E você olha e você diz, ei, eu sobrevivi, eu passei. Então não é diferente. Fácil? Não, nunca. Forte a gente é, fácil não é. Não é, mas a gente acaba inspirando. É por isso que eu disse, você é a inspiração, sim. A força, sabe? Eu não vou desistir. E que grato dia, né, que você teve, através de uma confraternização de mulheres, você recebeu a oportunidade de fazer
uma ultrassom, né? Que talvez, uma mamografia que talvez você não faria naquela época, né? Correria, né, Dani? E aí, de alguma forma, chegou até você, né? Não vai ser nada, mas chegou até você para você se cuidar, para você parar, olhar. Para um despertar, né? Para um despertar. Opa, tá aí, vamos. Despertar. Cuida aqui, cuida de outras partes, cuida de você, né? Tudo é um despertar pra gente. E é igual você falou, a gente tem que estar preparada para passar tudo que a gente tiver que passar, Dani, porque todos nós temos problemas diferentes, mas é igual eu disse, a gente tem problemas que a gente consegue conviver, tem problemas que a gente consegue resolver, né? Tem problemas que a gente consegue levar a nossa vida convivendo com eles por perto. Então, a gente tem que aprender a dar o valor e a importância que tem cada problema. Às vezes são coisas, né, tão pequenas, né, que tira nosso sono, tira nossa paz por dias, por meses, e a gente vai olhar uma coisa tão pequena, uma coisa tão... Então, a gente tem que começar a enxergar o tamanho dos problemas e a gente passar por situações como essa. Eu falo muito assim da mulher como inspiração. A gente passar por problemas como esse faz com que a gente queira, através do que nós passamos, socorrer e ajudar muitas mulheres. Com você foi assim, comigo é assim, e com tantas outras mulheres é assim. É por isso que a gente precisa disso aqui. A gente precisa de voz. Para a gente poder dizer, eu passei, consegui sair, consegui vencer, estou aqui, você também vai conseguir. Né? Essa é a sua missão, essa é a minha missão. É por isso que é importante hoje a gente estar aqui com essa oportunidade de fala, né? Da gente poder, através do que nós passamos, a gente conseguir levar esperança para outras mulheres que estão iniciando, outras que já estão até numa fase mais à frente, mas que não conseguiram enxergar as coisas ainda dessa forma. Né? Quando eu estava falando lá da minha fase de internação, as amizades que eu fiz lá dentro, né, assim, as meninas chegavam para mim, eu já depois que saí da internação, quando eu ia para terminar meus ciclos de quimio, elas me chamavam, Tuti, olha, eu pedi para fulana te seguir no Instagram. Ela veio aqui, ela é de um município tal, aqui de São Paulo, fez o mesmo processo que você. Falei, olha, segue aí no Instagram. Tuti Lopes, vê como ela lida com a situação parecida com a sua. Então, de alguma forma, a gente contribui, né? Contribui para fazer com que outras pessoas que passam o processo que a gente passa, outras pessoas que passam um processo diferente, que às vezes potencializam um problema e olha, poxa, olha o tamanho... A gente olhar para o lado faz a gente ver o quanto Deus tem sido bom com a gente. A gente olhar para o lado, a gente sempre vai ver alguém numa situação muito mais difícil do que a nossa. Muito mais difícil do que a nossa. E a gente tem que olhar para o lado, olhar para a gente e a gente agradecer todos os dias. É isso. Qual foi o momento mais difícil? O momento mais difícil? Não foi o dia do diagnóstico. O dia do diagnóstico eu consegui ainda ali engolir o choro e pensar só qual o processo que eu teria que enfrentar, qual o protocolo, né? Foi a pergunta que eu fiz para o médico, né? Juntamente estava eu, meu pai e minha irmã, no quarto de hospital. Ali eu não mergulhei, não me abative ali. Né? Início das minhas químios foram difíceis, né? Depois da minha cirurgia foi um momento difícil, durante a minha cirurgia foi um momento difícil, foi um momento assim que eu fui para o centro cirúrgico e eu só pensava no meu filho, né? Acho que toda mãe, né? Eu só pensava no meu filho e eu olhava assim e pedia para Deus demais, Deus, deixa eu voltar, que eu ainda tenho a missão de terminar de ensinar, de cuidar do meu filho. Né? Então, assim, foi um dos momentos mais difíceis, né? Foi o processo de operação que eu passei, os 3 dias de UTI que eu passei também. Então, foram os dias mais difíceis para mim. O dia, assim, que você sabe que é uma cirurgia super difícil, você sabe que é uma cirurgia que outras já fizeram, muitas outras já fizeram, mas não deu tão certo. E aí você começa a pensar assim,
nas coisas que você mais ama nessa vida. E eu pensei muito no meu filho. Eu acho que foi a última coisa que eu pensei até eu entrar no centro cirúrgico e ser anestesiada e passar pela cirurgia. E aí, assim, acordar na UTI e falar, ai, consegui. Ai, Deus, obrigada. Todos os dias eu tava ali, Deus, olha eu de novo aqui, Deus, eu de novo, Deus, olha pra mim, Deus. Gente, só sabe, assim, quem passa. Quem passa, como a gente tem que reforçar a nossa fé, a nossa espiritualidade. É um diagnóstico que você recebe e junto dele você não recebe um protocolo de cura. Você tá assim, mas se você fizer isso, você não recebe. Você recebe um protocolo inicial. Um protocolo inicial fala-se muito sobre qualidade de vida, né? Mas é algo assim que a medicina não te dá a certeza, né? Tuti, mas ninguém tem certeza de nada nessa vida, realmente. Ninguém tem a certeza do amanhã. Mas quando você tem diagnósticos como esse, parece que fica mais tênue essa linha que divide, né, essa incerteza da nossa vida. Mas é assim. Mas muitas mulheres, e eu tenho muita fé que eu serei mais uma, né, venceu e está aí há 10, 15, 20, 30 anos depois de um diagnóstico desse. E eu tenho muita fé que a minha história também vai ser essa. Com certeza. Com certeza. Então, é um aprendizado enorme. Né? É uma diferença de 2 tuts aí. A gente tem aí um lapso de transformação, né? de uma mulher. E é desse jeito. Tu vê pra mim o vídeo? Olha, outra novidade. Não sabia de vídeo. Ai, calma. Deixa eu me recompor. Deixa eu contar a história como eu conheci a Dani, só antes do vídeo, que eu sei que vai ser algum vídeo que eu vou, né? Então, deixa eu contar a história como eu conheci a Dani aqui, né? Chorar, só pra avisar. Nos bastidores. Eu olhando a Dani organizar e me passava um filme, olhando o livro, me passava um filme de como eu conheci a Dani, né? A gente ia em um dos muitos eventos da OAB, né, de mulheres. Aí a gente já estava lá, na sede da OAB mesmo, provisória, né, na sede provisória da OAB. A gente já estava lá reunida, as meninas, todo mundo conversando. Aí chega a doutora Daniele Acácia. E aí é dada a oportunidade de fala para ela na reunião. E, gente, foi uma coisa assim de conexão no primeiro momento. Ver a Dani contar a história da vida dela. Ver a Dani contar, assim, abertamente. Para mim, até então uma desconhecida, né? Como ela conseguiu vencer e como ela lidava, né? Como ela lidava em um momento já posterior após a vitória. Não era uma mulher que estava ali contando uma vitória só, era uma mulher que estava contando uma vitória e estava dizendo o que ela fazia, ela, Daniele Acácia, para mudar a realidade de outras mulheres. A Daniele Acácia, ela fechou na época da pandemia. Se eu estiver errada, você me corrige. Fechou na época da pandemia o escritório dela como advogada para atender de forma gratuita outras mulheres que passavam violência. Na época da pandemia, a gente sabe que aumentou muito, né? E a Daniele Acácia tirava do bolso dela para pagar sessões com psicóloga e fazia de tudo para poder tentar ajudar muitas outras mulheres a saírem do contexto de violência, como ela conseguiu vencer. Essa foi a Daniele Acácia que eu conheci naquele dia e desde então eu fiquei apaixonada pela força da Dani. Aí falei, Dani, você vai ter que ir na Câmara contar essa história. Você vai ter que ir lá, a gente vai ter uma audiência pública, você vai ter que ir lá e falar. E ela foi, fez uso da fala dela, inspirou muitas outras mulheres que estavam lá presentes. E essa é a Daniele Acácia que eu conheci. Desde então, a gente sempre, as nossas histórias sempre se cruzam, né? Como coautora do livro, com o lançamento eu pude, graças a Deus, estar presente, né? E assim a gente vem trilhando aí uma amizade, uma admirando a outra, né? A gente não está junto todos os dias, mas a gente acompanha um trabalho da outra. E lá de Jaú também, essa história de coleta de material para material higiênico para moradores de rua, eu acompanhei de Jaú, né? Acompanhei o lançamento aqui do podcast dela,
E tantas outras coisas que ela tem feito, as ações sociais que ela fez recentemente, arrecadação de prêmios, de brindes. E essa é a Daniela Acácia, que eu conheço, que eu tenho o maior orgulho. Uma mulher que pegou a sua história, pegou a sua vitória e hoje ela faz questão de ajudar outras mulheres a vencer como ela venceu. Uma mulher que não se calou, como a maioria infelizmente faz. A maioria se cala, a maioria que tem diagnóstico de câncer não gosta de falar. Não gosta de falar, Dani. Né? E não é fácil falar, mas a gente precisa. É verdade, a gente precisa. E era sobre isso, quando eu te perguntei qual era o momento difícil, é porque assim, quando a gente fala, né, e eu tô aqui mostrando o lado forte, né, não é que é porque você é forte que foi fácil, que está sendo fácil. É para que a mulher que esteja em casa, onde esse vídeo for alcançar, essa mulher que esteja passando por um processo desse ou parecido, né, ela entenda que existe o dia em que a gente vai acordar não tão bem assim, que vai sentir medo, que vai sentir dor, que vai ter desespero, que vai ter, será, como você falou, será que eu vou amanhecer? Será que eu vou acompanhar o crescimento e evolução do meu filho? Então, é natural. Por que eu te perguntei? Porque eu quero que ela entenda e não se julgue, nem se culpe por se achar com medo, por sentir medo e por sentir dor. Tá tudo bem. Porque vai ter dias, sabe, do girassol, vai ter dia de luz, vai ter dia que o sol vai brilhar e que ela vai dizer, poxa, eu consegui mais uma etapa. Ela vai bater o sininho e vai dizer, eu consegui chegar até aqui. Então vai ter dias difíceis sim, e é normal. E é sobre esses dias difíceis para essa mulher que eu quero que tu direcione agora algumas falas para que elas possam entender e ouvir de você que esses momentos são normais. São normais. Esses momentos de fraquezas. Ter medo é normal. A gente se sentir fraca é normal. A gente ter dúvida se vai dar certo é normal. Nada disso tem a ver com a sua fé. Nada disso tem a ver com a sua força, com o seu ânimo. Só são momentos que faz parte do processo. Tem dias que você não quer falar com ninguém, quer ficar quietinha. Né? A químio, ela me trazia muito isso. Eram 2, 3 dias que eu oscilava muito. E esse é um efeito normal da químio. A gente oscila muito. Um dia a gente está sorrindo muito. Meia hora depois a gente está chorando. E a gente não sabe por que a gente está chorando. Né? Então, assim, faz parte. A gente ter medo faz parte. A gente ter medo, Dani, de uma situação difícil, quer dizer que a gente está com os 2 pés dentro da realidade. Quer dizer que a gente tem noção da realidade. Então, tudo isso faz parte. Tudo isso faz parte. A gente só tem que cuidar para que isso não seja uma constância dentro do processo. A gente tirar um dia para a gente ficar quieta, não querer falar com ninguém, não querer rede social. É bom, faz parte. Mas no outro dia a gente seca as lágrimas, lava o rosto e a gente se anima novamente. Se anima novamente, se agarra no que te dá mais força. Se é família, se é marido, se é filho, se é o cachorro, se é Deus, te agarra no que te dá mais força, no que te deixa feliz e segue, porque tem horas que a gente ficar parado não é opção, olhar para trás não é opção, se trancar num quarto e ficar 1 semana, 2, 30 dias, não é uma opção. A única opção que você tem é ir, é seguir. Né? Então, eu me vi diante de um quadro desse que eu não tinha opção. Minha opção era seguir. Era buscar estar viva. E o que eu tinha que fazer? Doutor, o que eu tenho que fazer? É isso? É o protocolo? Vamos começar o protocolo. Foi isso que eu fiz. Eu não me permiti, depois do diagnóstico, ir para o quarto e ficar dias, que seria normal diante de um diagnóstico desse. Mas eu não me permiti. Então, a gente tem dias que a gente se sente com menos esperança, mais fraco, mas a gente não pode deixar que isso se torne rotineiro e normal dentro de um processo difícil. Levanta a poeira e segue. Sim,
Então é isso aí. Depende só de você. É uma escolha, não né? tem quem vai fazer por você. Sim. Vamos levantar e vamos embora. E vamos dar play aí, DJ. Ter essa oportunidade de falar da Tuti é muito especial. Eu quero inicialmente dizer que estou aqui falando não só em meu nome, mas em nome de toda a nossa equipe do gabinete, de toda a equipe que está por trás da repercussão do trabalho da vereadora Tuti. Trabalhar com ela no dia a dia nos faz feliz, porque a Tuti ela tem toda uma maneira de lidar com as pessoas, de lidar com a equipe. A Tuti, mesmo que ela esteja chateada com alguma coisa, que a gente precisa ajustar alguma coisa na equipe, até a sua forma de falar, de chamar a atenção, é própria, é educada. E isso nós chamamos de respeito. Então, Tuti, eu quero dizer para você, em nome da nossa equipe, que nós somos gratos por trabalharmos com você. Não só trabalharmos com você, mas também convivermos com a pessoa Tuti Lopes, né? Que é uma pessoa extremamente especial, guerreira. A minha admiração pessoal pela vereadora vai muito pela propriedade com que ela lida a política, pela forma de responsabilidade com que ela trabalha a política, e que também faz com que nós que trabalhamos com ela sentimos orgulho e queremos crescer junto com ela. Queremos fazer com que não só o município de Boa Vista, mas que todo o estado de Roraima conheça o trabalho dessa pessoa guerreira, dessa mulher que luta não só pelo ideal dela, mas pelo ideal das pessoas que convivem com ela. Então, Tuti, um forte abraço, amamos você de coração. Quero te dizer que nós estamos juntos com você para sempre, e se você me permitir, enquanto pessoa, enquanto profissional, estarei sempre ao seu lado. E aqui vai também um carinho muito especial e um beijo enorme para toda a família da Tuti, que recebe não só a mim, como toda a nossa equipe com muito carinho. Oi, amiga! Tô pedindo licença aqui rapidinho para invadir o espaço um pouco, mas é por um bom motivo, um motivo muito especial, que é compartilhar com o pessoal que está acompanhando a gente agora, compartilhar um pouquinho da história da Tuti Lopes, que todo mundo conhece, mas sob um outro ponto de vista, que nem todo mundo teve acesso ainda. E eu digo ainda porque o acesso ao coração dela não é tão difícil, o coração dela é muito grande, cabe todo mundo, e é por isso que eu tô aqui hoje. E que Tuti Lopes seria essa? Gente, eu tô falando da Tuti que eu conheci na escola. E cá estou eu entrando na 3ª década de amizade. E como eu me sinto sortuda, viu? Por isso, como eu me sinto sortuda. Eu me sinto tão sortuda, tão abençoada, que eu quero dividir um pouquinho com vocês essa preciosidade de ser humano que é a minha amiga Tuti. E olha, eu poderia ficar aqui horas, dias, edições e mais edições do programa falando do quanto a gente viveu junto, mas nem todo o tempo do mundo seria suficiente para explicar essa nossa ligação, que não é de sangue, mas é uma ligação de alma, e certamente teve as linhas tortas escritas por Deus, eu não tenho a menor dúvida disso, porque a gente veio de mundos diferentes, né, amiga? A gente tomou caminhos ao longo da vida diferentes, nós rimos e choramos em horas diferentes da jornada, mas mesmo assim essa ligação ela nunca se desfez, porque ligações como a nossa de alma, ligações de propósitos, ligações de visão de mundo, né, ligações de princípios, essas são muito, muito fortes, são inabaláveis, eu arriscaria dizer, né, como a nossa. E eu poderia também citar milhares de exemplos, né, como a nossa dieta juntas, seja de maçã ou seja de milkshake também, porque a amiga que é amiga engorda e emagrece junto, né? A amiga que é amiga fica brava quando alguém magoa a outra. A amiga que é amiga divide a mesada para poder o passeio render mais. A amiga que é amiga mora no mesmo condomínio e se arrumar uma carona logo diz, olha, tem que ser para 2 lugares, porque afinal de contas uma é a extensão da outra. A amiga que é amiga sai de carro com a outra segurando o radinho de pilha pra ouvir uma música, porque o carro não tem som. A amiga que é amiga chora junto. A amiga que é amiga ri junto depois que tudo passa. Porque tudo passa. Tudo passa.
E nessas horas, amiga que é amiga tá sempre a posto, seja com um ombro para chorar, seja com um abraço para proteger, seja com a mão para ajudar a levantar. Amiga que é amiga briga, gente, briga sim. Mas mesmo brigada uma com a outra, ainda consegue usar a roupa da outra, esbarrar no portão e tá tudo certo. Tá tudo certo, vida que segue. Amiga que é amiga precisa estar grudada, gente? Também não precisa não. Amiga que é amiga fica feliz, mesmo de longe, vendo uma viajar pelo mundão sem porteira, carimbando o passaporte dela, enquanto a outra vira mamãe. Uma escrevendo sobre as coisas do mundo, a outra escrevendo as coisas do mundo. Vocês entendem agora? Que sorte a minha? Vocês conseguem entender? Pois é, eu nem consegui falar tudo, porque é muito difícil resumir uma vida inteira em palavras. Mas eu tentei e eu acho que deu para ter acesso, pelo menos a um pouco, né? Um pouco de acesso a Tuti versão amiga da Olivia. É essa que eu quis mostrar pra vocês agora. E que vocês também podem ter acesso, porque o coração dela é grande, como eu disse. Eu não sou ciumenta. Eu quero mais é que todo mundo conheça essa versão também e divida comigo, porque todo mundo merece ter uma Tuti na sua vida. Eu tenho, é muito bom e é o que eu desejo para todos. Então é isso, eu quero agradecer o espaço, mandar um beijo para quem tá vendo a gente agora e especialmente para Tuti Lopes. Eu quero deixar um recado. Amiga, nós estamos todos de mãos dadas nesse rio da vida. Eu, os seus amigos velhos, seus amigos mais novos, os de longe, os de perto, a sua família de sangue e a de alma também, seus companheiros de jornada. A gente tá todo mundo junto, de mãos dadas, fazendo essa travessia junto com você. E olha, se prepara, porque a próxima curva do rio da vida tá chegando e ela vai ser muito, muito linda. Um beijo grande e até a próxima, pessoal. E é isso. Ai, gente, que coisa linda, né? Coisa linda a gente... Ter essa oportunidade de falar da Tuti A gente semear na vida, né, Dani? Semear coisas boas, coisas certas. E quando a gente passar por momentos delicados como esse, a gente olhar e ver que a gente não tá sozinho. Ver a Ana aí falar em nome de todos que me ajudam, ajuda a manter o trabalho. Quem convive comigo sabe que o trabalho que a gente desenvolve não é só uma questão de compromisso, de responsabilidade que a gente tem muito forte, mas é questão de amor mesmo, de gostar, né, de fazer. Então eles deram um jeito para os dias que eu não posso estar aqui, as coisas não parar. Então eu sou muito, muito grata mesmo por todos que eu tenho perto de mim, todos os colaboradores, todos os amigos que me ajudam a desenvolver esse trabalho. E a Olivia é a primeira amiga que eu tive assim que eu vim de Mucajaí e morei em Boa Vista. Acredita? Minha primeira amiga. E cá estamos nós ainda, juntinhas, né? Uma amiga, é uma estudiosa, né? Uma jurista internacional, uma amiga que eu tenho muito orgulho, né? Que ultrapassou aí essas fronteiras do nosso estado para o mundo afora e que hoje está junto comigo todos os dias. É uma amiga que pesquisa e fala, amiga, eu vim em tal lugar. Amiga, vamos para tal lugar fazer essa pesquisa, vamos para tal lugar ver esse medicamento. Então, assim, é uma amiga que eu tenho. Hoje mesmo a gente passou horas falando sobre isso, então sou muito grata pela amiga que eu tenho e tantas outras amigas que eu tenho. Muito grata mesmo. Sou uma pessoa de muita sorte. E tem noção que isso vai além das amigas, né, de longas datas. Sim. Virou uma comunidade e tem pessoas que você nem sabe que existe, Sim. mas que ora, torce. Eu chego nos cantos, eu recebo isso, pessoas que me abraçam e falam, olha, eu te acompanho no Facebook, aí me abraçam, eu tô orando por você. E é muito, muito bonito a gente ver essa forma das pessoas acolher, né, a dor do outro, acolher o momento difícil do outro. Eu acho muito bonito, é um ser humano muito bonito. Então eu conheci muitas pessoas, muitos ainda não conheço pessoalmente, né? Recentemente eu fiz uma viagem para Aparecida do Norte, juntamente com meu pai, né? A gente tem um grupo, não é um grupo formado, mas são pessoas que o diagnóstico me apresentou, pessoas que passam
pelo diagnóstico também, que eu não conheço pessoalmente daqui do estado, mas que a gente conversa, a gente ora um pelo outro, a gente se atualiza. E quando a gente vai para momentos como esses espirituais, a gente leva o nome dos outros, levei o nome deles para pedir por eles também. E é isso, é a gente passando por uma dor e a gente estendendo a mão para ajudar o outro, que às vezes ele não tá tão forte, digamos assim, como a gente naquele dia. A gente vai e estende a mão. Aí quando no outro dia a gente não tá tão forte, a gente recebe da mesma forma. E é isso, né? Uma mão de duas vias sempre. Sempre. E é como você falou, é plantar, né? O que a gente está plantando? Sim. O que a gente está fazendo? E num certo momento a gente vai... eu costumo dizer que, quer dizer, o plantio ele é livre, né? Você vai plantar o que você quer, mas a colheita é certa. E aí quando você planta coisas boas, não tem como você não colher coisas boas. A gente constrói uma vida inteira. Eu digo assim que o diagnóstico, ele não define quem é a Tuti. O diagnóstico, ele não é maior do que a minha pessoa, né? Assim, a gente passa uma vida construindo. E quando a gente chega num momento como esse, Dani, a gente colhe. A gente colhe carinho, a gente colhe pessoas querendo ajudar, a gente colhe muitos amigos novos que vão chegando através de outros amigos que vão falando quem é a Dani, quem é a Tuti. E é isso, a gente é maior do que qualquer fase difícil na nossa vida. A gente não pode esquecer disso. Esse amor, esse carinho, faz diferença? Com certeza. Com certeza. Tem dias que a gente precisa, é necessário a gente receber, e aí quando vê o celular, toca a mensagem, chega lá, alguém, olha, eu fui na igreja, orei por você, olha, eu te coloquei lá, tô rezando por você, olha, vai dar certo, Tuti, vai dar, eu vejo você tá curada, você tá tão bem. Então são mensagens que a gente recebe no dia que a gente tem que receber. Então faz toda a diferença a gente acolher as pessoas, a gente incentivar as pessoas. Não precisa conhecer, Dani, você não precisa conhecer, você não precisa ser amiga de infância para você olhar para a pessoa e dizer, ei, vai dar certo, ei, teu projeto vai dar certo, ei, você vai ganhar, ei, você vai vencer, você vai ser curada. Não, a gente não precisa ser amigo de infância pra gente desejar o bem pro outro, a gente olhar para a pessoa e dizer, ei, vai dar certo. Né? Não precisa nem conhecer muito, vai lá, atravessa a rua, pega o telefone, vai lá e diz, olha, eu vi teu programa, Dani, assisti aqui no YouTube, cara, tá muito legal o teu programa, muito legal mesmo, cara, vai dar certo. Não custa as pessoas fazerem isso, não custa ser gentil, não custa desejar o bem para as pessoas, não custa, e a gente tem que fazer isso, a gente tem que incentivar as pessoas a fazerem isso. Quando a gente vê as pessoas recebendo, a gente percebe que o mundo não tá tão perdido, né? Uhum. Porque às vezes eu digo, meu Deus, o mundo tá se perdendo, tá se acabando, as pessoas boas. E nessas horas eu digo, ainda não é o fim, né? Ainda tem gente boa, ainda tem gente... Bom, vamos respirar. E vamos pro momento do presente poderoso. Que, gente, a caixa tá ali, mas o presente tá aqui. Esse é o momento presente poderoso. Bom, gente, esse momento é o seguinte. Você que nos acompanha, né? Você já sabe que tem um momento do presente poderoso, que é, o presente é meu, mas a lembrança, o afeto, a consideração, o sentimento que está aqui dentro representa algo importante, valioso, extraordinário, a nossa convidada. Eu não tenho acesso a esse presente até esse momento, então ele é surpresa de verdade, ele é surpresa para mim, e a gente vai descobrir juntas o que a Tuti trouxe, e você vai falar sobre esse presente. Vai lá. Fábio, Vamos lá. Gente, não, olha, dizer que não é fácil a gente achar um presente, algo que tenha uma simbologia, né, forte na nossa, não é fácil. Não é fácil. Quando a Dani me falou, deu a missão, eu fiquei pensei em várias coisas até eu chegar no presente que eu trouxe. Posso abrir? Espero que você goste também, porque é para você usar. Que lindo! Eu ia te pedir um. Gente, eu não acredito. Eu juro que eu ia.
Ai, me ajuda. Quero ver Já você quero. usando. Ajuda. O Ítalo pode ajudar? Pode. Me ajuda aí, Ítalo. Como é que nós fazemos aqui? Posso Não, ajudar? então vem você. Pronto. Você fica com o seu celular aí, já. Isso. Eu gosto que fica assim, tá bom? Coloca do jeitinho que você gosta. Entendeu? Aí você vai colocar aqui. Aí você vai colocar aqui assim. Acho que sim. Ai, que lindo! Tem todo um significado, Dani. Os lenços, né? Todo mundo tá usando, tá super em alta, não é só para quem tá careca. Muitas pessoas usam para ir pra praia. A gente tem o nosso Rio Branco aí, tá chovendo, mas daqui a pouco tá aquele sol maravilhoso. E muitas vezes serviu para mim como um suporte. Igual eu falei, o cabelo, ele diz muito sobre a nossa identidade. O cabelo, hoje ele é o símbolo do empoderamento feminino. Ele diz muito sobre a mensagem que a gente quer passar. Quando eu tô assim, eu quero passar uma mensagem. Quando eu boto meus lenços, meus turbantes, eu tô numa energia diferente. E é isso, me serve como adereço para me sentir melhor, para me sentir mais bonita. Né? E espero que você use bastante e goste. E goste. Eu vou usar. Ficou lindo. Muito obrigada. Tá lindo. Eu amei. Eu não tenho palavras de verdade para dizer o quanto eu fiquei feliz. Porque o presente poderoso é isso. É para quando eu olhar. Vocês, quando vêm aqui, não é uma simples convidada, sabe? Para mim tem significado a história de quem vem, da pessoa que vem. Todas elas que até hoje vieram e as que estão programadas, elas têm um significado para mim, sabe? Despertam em mim algo, é uma inspiração, é alguém que eu olho e admiro, porque é o meu nome que tá, sabe? E é alguém que eu quero que o mundo conheça, sabe? A história de alguém. E o presente poderoso, ele é para que quando eu olhar, eu lembrar, sabe? Do que é importante para cada uma que veio aqui. Do que é importante na vida de cada uma aqui. Então, e conhecer. Porque quando vocês trazem água, vocês trazem algo íntimo. Então é algo que eu acabo conhecendo um pouquinho, sabe? Eu costumo dizer que eu tenho ali um ponto a mais, conhecendo um pouco da intimidade de cada um de vocês. Quando eu raspei a cabeça, eu pensei em peruca, turbante, vários lenços, como algo que fosse obrigatoriamente fazer parte da minha vida todos os dias. Eu ia sair de casa, eu ia botar, eu achei que fosse algo necessário para mim, para eu me sentir bem. E não foi assim. Hoje é algo como eu uso como um adereço, um dia que eu quero usar, um dia que eu quero enfeitar mais, que vai combinar. Então eu brinco com os lenços, brinco com os turbantes e amo estar assim, careca. Me sinto bem também. Então é isso. Ai, que legal. Obrigada. Obrigada, Dani. Bom, eu também tenho uma lembrancinha para você. Assim como o significado para você, é um significado para mim também. Tá? Eu amo cacto. E cacto é mais do que apenas um cacto, uma planta, sei lá. Para mim ele tem um símbolo muito grande, muito importante. E é como nós, como você. Então, os espinhos, eles têm para mim a nossa autodefesa, sabe? Do mundo, das pessoas ruins, das mensagens negativas. Então, os espinhos, eles são para que a gente possa nos proteger de tudo que é ruim, tudo que é negativo. E que a gente possa nos manter ali sempre firme. O cacto, ele é algo que ele se adapta aos lugares mais difíceis de crescimento e de evolução. E somos nós. Deserto, pedra, terra seca, porta. A gente tá ali, sabe? Lutando contra tudo e todos.
lutando pela sobrevivência, lutando para crescermos, lutando para que a gente possa ser visto e que a gente possa sair ali das pedras, das rochas. Então a gente está ali lutando. E mesmo com toda essa luta, com toda essa dificuldade, a gente consegue florir, a gente consegue inspirar, a gente consegue ser luz, a gente consegue dar o nosso melhor para as pessoas e sermos admiradas. Então o florescer em meio a tanta dificuldade. Então o cacto para mim ele tem tudo isso e é seu, que você possa se sentir e ser, quando pensar assim, tá difícil, tá doendo, mas eu vou sair no meio dessas pedras, no meio dessa rocha. Não importa o processo, não importa como vai ser. O importante é que o propósito vai ser conquistado, vai ser seguido, vai chegar o seu momento, a vitória, e você vai florir. Obrigada, Dani. Significado lindo, que a gente consegue sim, mesmo diante de barreiras, muralhas, a gente consegue ultrapassar e vencer. Basta a gente ter fé e muito ânimo para a gente atravessar aí os dias não tão fáceis, né? Obrigada, viu, Dani? De verdade. Isso nos faz humana, né? Ter momentos e ter dias difíceis, né? Nos torna humana. Eu costumo dizer que a gente é poderosa e eu gosto. Eu já fui questionada, né? Nem tenho superpoderes, nem sou tão forte assim. Mas para mim o significado de poderosa é isso. É meio às dificuldades. Quantas vezes você dorme chorando? Você dorme sem perspectiva, sem esperança, sem saber o que vai fazer do outro dia. Mas quando amanhece, parece que você foi reabastecida, a bateria foi recarregada e você vai à luta, independente da dificuldade. E isso faz você poderosa, é que meio a qualquer dificuldade você não vai desistir, você é resiliente. E é isso que você é, resiliente. Mesmo que o mundo diga o contrário. A medicina diga o contrário, as pessoas digam o contrário. Se Deus não disser o contrário disso, não é o fim. Papai do Céu está comigo, a gente vai atravessar esse e quaisquer outro processo. O importante é que Ele esteja com cada um de nós. Eu quero que você deixe uma mensagem agora para as mulheres aí que estão de mimimi, sabe? Que acham que o mundo está se acabando, que, sabe, às vezes a gente diz assim um probleminha tão pequenininho, porque choveu e molhou minha roupa do varal, sabe? Coisas tão pequenas e querem acabar aí com tudo. Potencializa, né? Traz aquilo para você, pequenos aborrecimentos, mas eu aprendi também, confesso que eu aprendi, Dani. Questão de horário, questão das coisas, programar as coisas e saírem da forma que eu programei. Aprendi que nada é do jeito que a gente programa, nada é do jeito que a gente... A nossa vida não é algo que a gente... um roteiro que a gente traça, não é. Né? Dizer para vocês que é importante a gente entender isso, é importante entender que às vezes as coisas não saem do jeito que a gente quer, é importante a gente entender que a gente passa várias fases difíceis. Eu superar esse meu momento difícil não quer dizer que não vão vir outros momentos difíceis, vão vir de outras formas, mas vão vir. A vida é isso, a gente tem que entender que a vida é hoje, a vida é o momento difícil, a vida é o dia que a gente acorda com alegria, as coisas dando certo, a vida é quando as coisas não dão certo, não dá certo, e a gente tem que entender isso e aproveitar todos os dias. Eu, dentro do meu tratamento, eu sou viva, eu vivo, eu aprendi isso. No início, eu achava que eu podia pausar a minha vida, quando eu terminasse o tratamento eu voltaria e as coisas estariam conforme eu deixei, e não é. Lá, o meu tratamento... Tudo isso faz parte da vida. E a gente tem que entender isso, que a nossa vida é hoje. Não adianta a gente esperar ter e ser amanhã para a gente ser feliz. A gente olhar para cada detalhe em volta, que a gente tem muito, muito, muito mais motivos para agradecer do que para reclamar. Né, Dani? A gente colocar Deus sempre à frente de tudo, que Deus, Ele cuida de cada um de nós. Obrigada, viu, Dani, pelo espaço. Obrigada por estar aqui falando. Tá bom? Um carinho enorme por você. Obrigada de verdade. E o nosso momento, retrato. Que claro que a gente tem que deixar esse momento mais do que registrado
esse momento lindo. Espero que tenha servido de inspiração, motivação, fé, principalmente. Então, assim, se você acha que o seu problema é grande, sabe? E até pode ser grande, né? Vai da forma que você suporta, cada um sabe o frio, o calo que o sapato dói e aperta. Se apegue com Deus, se apegue em algo que você acredite, agarre seu modelo de fé e assista esse podcast com a alma, com o coração e saiba que Deus, Ele resolve todos os problemas. Ele tá ali para cuidar de ti, para zelar de você, para te abraçar quando o mundo inteiro te abandonou. Não te esqueça de quem te ama e de quem cuida de você. E é isso. Próxima sexta-feira temos outro Fala Poderosa e quem sabe seja você que está aí do outro lado da telinha, que esteja aqui contando, compartilhando sua história, sua superação para inspirar outras mulheres. E diga X, porque o nosso momento retrato chegou. Fala Poderosa.